A ansiedade nunca chega sozinha. Ela sempre traz consigo a sombra de um estado interior. Um estado que você veste sem perceber. Um estado que você alimentou com emoções repetidas, com cenas imaginadas, com expectativas temidas. A ansiedade é o reflexo de uma imaginação que se adiantou ao futuro, mas a um futuro que não existe em lugar algum, exceto na mente que o projeta. O estado interior que dá origem à ansiedade, a imaginação projetada para um futuro ameaçador que não existe fora da mente. E quando essa projeção se torna constante, você passa a habitá-la. Ela deixa de ser pensamento, torna-se casa, torna-se vento que sopra por dentro, mexendo no que você acredita ser verdade. O princípio de Neville. Você sempre está vivendo no estado que mais alimenta consentimento, mesmo sem perceber. O que você sente, você encarna. E o que você encarna, você vive. Não porque o mundo lhe impõe algo, mas porque a consciência organiza tudo ao seu redor para combinar com o papel que você assumiu como seu. E então, a ansiedade não é sinal de fraqueza. É sinal de que você se esqueceu do lugar de onde cria. É a lembrança distorcida de um poder usado ao contrário. A virada. Tentar controlar fatos é lutar com sombras. Mudar o estado é mexer na fonte. Nada muda quando você tenta controlar acontecimentos, pessoas, respostas, gestos, caminhos. O controle é sempre uma batalha perdida, porque tenta tocar na sombra, não na luz que a projeta. O mundo externo não precisa ser modificado. Ele apenas precisa de um novo estado interior para refletir. É na fonte invisível, o sentir, que tudo se movimenta. A prática é simples, mas silenciosamente revolucionária. Prática. Feche os olhos e veja um único quadro final já resolvido. Fixe-se no alívio, não no problema. Quando você fecha os olhos e escolhe um único quadro, não um filme, não uma narrativa longa, mas um instante, um momento que só poderia acontecer se tudo já estivesse resolvido. Você está tocando no núcleo do seu poder criador. O alívio é o portal. O alívio é o estado. O alívio é o sinal. Porque ninguém sente alívio antes da solução, a não ser aquele que cria a realidade a partir do sentir. E você cria. Sempre criou. Metáfora. A ansiedade é o ator que decorou um papel errado. A imaginação é o diretor que pode reescrever a cena. Dentro de você existe um palco. Um palco vivo. Um palco sem cortinas. Nele, a ansiedade é o ator que ensaia o papel que não foi escolhido conscientemente. Mas você não é o ator. Você é o diretor. Você é quem define o roteiro, o fim, o tom, o papel que merece ser vivido. E quando você muda o papel, toda a peça se reorganiza. Respire por um momento. Permita que estas palavras se acomodem dentro do peito. Você não falhou. Não está atrasado. Não está quebrado. Você apenas estava atuando em um estado que não corresponde ao que deseja. E agora, consciente disso, pode voltar ao centro. Pode escolher de novo. Pode reescrever. Pode sentir o fim. Tudo começa no sentir. Tudo começa onde você repousa sua imaginação. Tudo começa dentro. E dentro, o seu mundo já está mudando. Há algo mais profundo do que o medo que você sente. Algo mais antigo. Algo que se repete tão silenciosamente que já parece parte natural de quem você é. Mas não é. É apenas um eco. Um eco de imagens que você aprendeu a revisitar, mesmo sem querer. O estado mental oculto. Repetir mentalmente cenários indesejados como se fossem inevitáveis. Você conhece esse movimento interno. Quem vive com ansiedade não está vivendo o agora. Está revivendo, repetindo, ampliando a mesma cena silenciosa que um dia o feriu, o assustou ou o decepcionou. É como se a mente tivesse encontrado um único ângulo da vida e insistisse em olhá-lo de novo e de novo, até acreditar que esse é o único possível. E ainda assim, não há nada inevitável na criação. Princípio de Neville. Aquilo que você contempla com emoção se torna o molde pelo qual a realidade se solidifica.
Não é o pensamento solto que molda o mundo. É o pensamento sentido. O pensamento que você abraça com emoção. Esse se transforma em forma. Esse cria a trilha por onde os acontecimentos caminham. E quando a emoção se repete, o molde se fortalece. O molde se torna hábito. E o hábito se torna estado. Mas nada disso é destino. Apenas script interno. Virada. A percepção de que não é a vida acontecendo, mas você revivendo o mesmo script interno. A vida não se repete. Quem se repete é o estado interior. E o mundo apenas devolve o eco, devolve o tom, devolve o que você imagina que é verdade. Por isso, tantas vezes, você sente que está preso aos mesmos padrões, às mesmas relações, aos mesmos medos, aos mesmos desfechos. Não é prisão. É repetição do mesmo rolo invisível. Mas roteiros podem ser trocados, e estados podem ser lembrados. Prática. Substitua o diálogo interno de "e se der errado?" por "como eu me sentiria se já estivesse feito?" Essa pergunta é uma chave simples, uma chave que abre portas internas sem esforço. Não pergunte mais, o que pode dar errado? Essa pergunta cria mundos que você não quer viver. Pergunte, como eu me sentiria se já estivesse feito? Essa pergunta desloca sua consciência. Ela move a emoção para o fim, não para o medo. Ela retira a energia do que não existe e a oferece ao que deseja nascer. É nesse instante que você deixa de reagir ao passado e começa a criar o futuro. Metáfora. A mente é um projetor. Você não muda o filme batendo na tela, mas trocando o rolo invisível. Você pode tentar controlar pessoas, pode tentar prever acontecimentos, pode tentar se blindar contra frustrações, mas tudo isso é como bater na tela de um cinema tentando mudar o filme. É inútil. A imagem só muda quando o rolo muda. E o rolo é a sua imaginação. O rolo é o seu estado interior. O rolo é o quadro que você sente mais real quando fecha os olhos. A ansiedade não é o filme. É apenas o aviso de que você colocou o rolo antigo para rodar mais uma vez. Mas agora você percebe isso. Agora você vê o mecanismo. Agora você enxerga o que estava invisível. E quando algo se torna consciente, ele se torna transformável. Feche os olhos por um momento. Sinta o que seria respirar dentro do fim desejado. Perceba que não existe ameaça no agora. Não existe futuro hostil aguardando por você. Existe apenas a imaginação e a liberdade de escolher de novo. Há reações que parecem automáticas, um olhar torto, um silêncio inesperado, uma palavra fora do tom. E de repente, sua mente começa a construir tempestades inteiras em poucos segundos. Tempestades que parecem tão reais que o corpo responde como se estivesse em perigo. Mas nada disso está acontecendo de verdade. É apenas a imaginação reativa assumindo o volante. O estado inconsciente. Responder ao mundo com imagens baseadas no medo, não na intenção. Quando você reage, não reage ao fato. Reage ao que imagina que o fato significa. Reage ao que teme que aconteça em seguida. Reage às cenas que ainda não nasceram, mas que ganham vida quando você lhes oferece sentimento. É uma criação involuntária, uma criação sem direção, uma criação que nasce da parte de você que esqueceu que é criadora. Princípio de Neville. Toda reação é criação. Reagir é imaginar de forma involuntária. Neville não dizia isso para culpar, mas para revelar. Mostrar que mesmo quando você pensa estar apenas reagindo, sua imaginação está trabalhando. Sempre está. A imaginação não descansa. Ela não tira folga. Ela cria, seja por escolha, seja por hábito. E nos momentos de ansiedade, ela cria sem rumo. Virada. Perceber que ansiedade não é falta de controle, mas excesso de imaginação sem direção. Você não está fora de controle. Nunca esteve. O que você sente como caos, na verdade, é o excesso de imaginação sendo usado contra você. Não falta controle. Falta direção, falta foco, falta a suavidade de escolher o fim, em vez de temer o meio. A ansiedade não é um sinal de fraqueza.
É um sinal de potência não lapidada. Prática. Ao surgir o medo, declare internamente: eu escolho o fim, e visualize a versão tranquila da cena. Quando o medo aparecer, não lute com ele. Não tente silenciá-lo à força. Respire. Observe-o como quem observa uma nuvem passando. E então, com serenidade, declare dentro de si: eu escolho o fim. Essa frase desloca a consciência, retira você da reação e o coloca na criação. E logo após declará-la, veja a cena que deseja, não como desejo, mas como escolha interna que já foi aceita. A tempestade não resiste quando você assume o estado desejado. Ela se desfaz por falta de alimento. Metáfora. A tempestade é apenas a água da mente agitada. O mar volta a ser espelho quando você volta ao centro. A tempestade não é um fenômeno externo. É apenas a água do seu próprio mar interior, agitada pela pressa, pela dúvida, pelo hábito de esperar o pior. Mas a água sempre sabe voltar ao repouso. Sempre sabe reencontrar a superfície lisa. Sempre sabe ser espelho. E quando você retorna ao centro, não por esforço, mas por lembrança, o mar volta a refletir apenas o que você deseja ver. A paz nunca esteve longe. A clareza nunca esteve perdida. A calmaria nunca deixou de existir. Ela só estava coberta pelo vento das reações. E agora, ao escolher o fim, você devolve o vento ao silêncio. Volte para o centro. Volte para o sentir. Volte para o estado que sabe criar. A tempestade nunca foi real. Real é apenas o que você escolhe encarnar. Há um ponto profundo na jornada interior em que você percebe algo essencial. Por mais que tente, por mais que queira, por mais que lute, a paz nunca vem depois. Ela só pode nascer antes. O estado que você deseja viver não é consequência, é causa, é semente, é fundamento. E toda a ansiedade nasce quando você espera que o mundo mude, para só então permitir-se descansar. Estado interno. Esperar que o externo mude para então relaxar. Esse estado é familiar. É o hábito de vigiar sinais, de aguardar respostas, de medir cada passo como se o futuro fosse um terreno instável. É acreditar secretamente que a vida precisa provar algo antes que você se permita sentir o que deseja sentir. Mas a ansiedade nasce exatamente aí, no intervalo entre o querer e o permitir. E Neville, com a simplicidade de uma verdade inevitável, apontou a chave. Princípio de Neville. O sentimento antecede o fato. Assuma o estado desejado até que se torne natural. Não é o acontecimento que produz o sentimento. É o sentimento que produz o acontecimento. Tudo começa por dentro. Tudo se organiza a partir daquilo que você aceita como verdadeiro no coração. Quando você sente antes de ver, não é imaginação frágil. É criação consciente. É alinhamento com o estado que já existe em potencial. É a lembrança de que você não está esperando o mundo se mover. É o mundo que espera você assumir seu lugar. Virada, descobrir que segurança não nasce de circunstâncias, mas da decisão de sentir o fim realizado. Segurança não é o fruto de situações favoráveis. Segurança é o fruto de uma decisão interna. Eu já estou onde desejo estar. A ansiedade diz, ainda não. A imaginação criadora diz, já é. E entre essas duas vozes, existe um espaço. Um lugar silencioso, onde você pode escolher qual delas vai assumir. Não por força, mas por lembrança. A prática leva você exatamente para esse espaço. Prática. Deite-se como quem repousa após a vitória. Deixe o corpo aprender esse novo estado. Hoje, quando se deitar, não deite como quem aguarda. Deite como quem retorna. Retorna ao que já é. Retorna ao que já foi conquistado internamente. Retorna ao lugar onde o desejo já está cumprido. Sinta o corpo repousar com outro peso, com outra suavidade, com outro ritmo de respiração. Essa sensação não é fantasia. É o seu novo estado sendo reconhecido pelo corpo. É a mente se adaptando ao fim.
É o coração aprendendo o caminho do descanso verdadeiro. E então, a metáfora se revela. Metáfora. A borboleta não espera ver as asas para sentir o impulso de voar. Ela sente o impulso e então se abre. A borboleta não precisa de prova. Ela não verifica se suas asas estão prontas. Ela não procura por sinais externos. Ela sente. E ao sentir, abre-se. Ao sentir, voa. O impulso vem antes da forma. O sentimento vem antes da manifestação. Você é igual. Você não precisa ver para sentir. Precisa sentir para ver. E quando você assume esse estado, algo silencioso e inevitável começa a se mover ao seu redor. Porque o sentimento, sempre ele, é o segredo que transforma o invisível em vida. Há um momento em que você percebe que a vida nunca esteve contra você. Nunca houve um obstáculo real. Nunca houve uma força externa definindo o seu caminho. O que existiu, sempre, foi o estado interior que você habitava sem saber. Estado inconsciente. Acreditar que a vida responde ao esforço, não ao ser. Desde cedo, você aprendeu que conquistas vêm do esforço, da luta, da vigilância, do controle. E essa crença foi se infiltrando em cada área da vida, criando a impressão de que, se você não empurrar o mundo não se moverá. Mas essa lógica pertence ao velho estado. É a forma de pensar de quem se esqueceu de que a realidade responde ao ser, não ao fazer. A consciência cria não pelo esforço, mas pela identidade que assume. Princípio de Neville. Você não recebe o que quer, mas quem você é em sentimento. O querer é superficial. O querer é frágil. O querer é uma confissão de ausência. Mas o ser é raiz. O ser é centro. O ser é o estado silencioso que molda tudo o que você encontra. É impossível viver algo que contradiga o estado que você encarna internamente. O mundo não pode ultrapassar essa fronteira. Ele só pode refletir aquilo que você sente como verdadeiro. Virada. Perceber que a ansiedade é apenas a insistência em um estado inferior ao desejo. A ansiedade surge quando há um hiato entre quem você deseja ser e quem você está se permitindo ser naquele momento. Ela é o desconforto natural de alguém que tenta viver um papel que já não combina com seu chamado interior. A ansiedade não é o problema. É a indicação de que você está pronto para um novo estado. Ela aponta para cima, não para baixo. Ela mostra que você cresceu internamente e o papel antigo ficou apertado. E então, o que era dor se torna convite. Prática. Escolha um novo papel interno para viver hoje. Fale, mova-se e sinta-se como a versão que já conseguiu. O papel interno não é encenação, não é teatro, é identidade. É a vibração sutil pela qual seu corpo respira, seu coração pulsa, sua mente interpreta. Escolha o papel que corresponde ao fim desejado e permita que esse papel comece a moldar seus gestos, seu tom, sua postura, sua respiração. Não tente fazer diferente. Permita-se ser diferente. Essa mudança não precisa ser dramática. Ela pode ser silenciosa. Ela pode ser quase imperceptível para os olhos externos. Mas por dentro, ela altera tudo. Metáfora. O espelho não pode sorrir primeiro. Você muda e o reflexo responde. O mundo é esse espelho. Ele não sorri antes de você. Não oferece paz antes de você repousar nela. Não entrega sinais antes de você assumir o estado que deseja viver. O espelho não cria. Ele devolve. Ele apenas responde. E quando você muda o que habita internamente, toda a paisagem exterior se reorganiza para refletir o novo papel que você escolheu encarnar. A vida não resiste. Ela acompanha. Ela segue seu estado como um rio, segue o leito que o contém. Por isso não há pressa. Não há esforço. Há apenas a lembrança tranquila de que você sempre foi quem cria, e o mundo sempre foi quem reflete. O jogo secreto da consciência não é vencer a realidade. É recordar que você é a fonte da qual ela brota. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de consciência.
É aquele instante em que o mundo parece recuar, como se a vida inteira respirasse devagar, para que você pudesse ouvir o movimento mais sutil do seu próprio ser. Esse silêncio não é comum. Ele não se encontra no barulho do dia, nem nos pensamentos repetidos, nem nas batalhas internas que você tenta vencer pela força. Ele surge quando você se rende, quando você para de empurrar, quando deixa de tentar entender o caminho e simplesmente se coloca dentro dele. Estado interno, a mente barulhenta que tenta controlar cada desdobramento. A mente ocupada acredita que precisa vigiar tudo, cada gesto, cada possibilidade, cada variação do futuro. Ela tenta prever o que ainda não existe, como se pudesse controlar a correnteza do rio apenas observando a superfície. Esse é o estado da ansiedade, o estado de quem tenta segurar o mundo com as mãos. Mas o mundo nunca coube nas mãos de ninguém. Ele sempre coube no estado interior. E aí entra a revelação que Neville oferecia com tamanha suavidade. Princípio de Neville. O sono e a imaginação passiva são os momentos mais férteis para plantar o novo estado. O sono é o portal onde a mente racional perde força e a imaginação criadora assume o comando. O estado de sonolência, aquele instante em que você ainda está consciente, mas já não está totalmente desperto, é a terra mais fértil da consciência. Ali, as impressões vão direto ao subconsciente, sem resistência, sem dúvida, sem interferência da lógica. É ali que a realidade começa a tomar forma. Virada. Ver que o mundo muda quando você para de empurrar e começa a assumir. O esforço nunca foi o caminho. A tentativa de controlar nunca foi a chave. A vida não responde ao empurrão, responde à aceitação interna. Quando você assume o estado, assume mesmo, no corpo, na respiração, na sensação, o mundo simplesmente segue. Ele se reorganiza sem barulho, sem alarde, sem dramaticidade. Não há luta, há correspondência. E a prática o conduz gentilmente a esse lugar de quietude criadora. Prática. Antes de dormir, visualize apenas uma cena curta, repetida suavemente, como se fosse memória e não desejo. Não busque uma história longa. Não crie diálogos. Não tente controlar detalhes. Escolha uma cena simples, uma única imagem que só poderia existir se o seu desejo já fosse real. Um gesto, um abraço, uma frase curta. Um olhar tranquilo, o toque de uma mão, a respiração leve depois da realização. Repita essa cena como quem lembra, não como quem espera, não como quem insiste, como quem revive algo que já aconteceu no íntimo. Deixe que o corpo absorva essa memória. Deixe que o subconsciente aceite esse quadro como verdade. Deixe que o sono carregue essa imagem para o terreno onde tudo germina. E então a metáfora se revela com nitidez. Metáfora. A semente germina no escuro. É no silêncio interno que a nova realidade começa a brotar. A semente não cresce na luz. Ela nasce escondida, aquecida, guardada pelo silêncio da terra. O mesmo ocorre com o seu estado interior. Ele não brota no barulho da dúvida. Não germina no medo, não floresce na resistência. Ele cresce no silêncio, no instante em que você desiste de controlar e permite que o sentir faça o trabalho. E, sem que você perceba, uma nova realidade começa a crescer dentro de você. Cresce devagar, cresce fundo, cresce como algo que sempre esteve destinado a florescer. O silêncio é a porta, a imaginação é o caminho, o estado é a semente. E você é o solo fértil, onde tudo começa a tomar forma. Há um ponto da jornada em que tudo se une. O medo, a dúvida, o silêncio, o sentir, a imagem final. Tudo se encontra como rios que desembocam no mesmo mar. E é nesse encontro que você percebe que a ansiedade nunca foi o fim. Foi apenas o início de um chamado. Um chamado para voltar ao centro, para lembrar o poder silencioso que sempre pulsou dentro de você, para reconhecer que cada turbulência emocional era, na verdade, a porta para um novo estado de consciência. A ansiedade é apenas imaginação sem direção. Quando guiada, torna-se força criadora. A mente que antes criava ameaças pode criar alívios.
A imaginação que desenhava futuros sombrios pode desenhar futuros plenos. A emoção que afligia pode se tornar a mesma emoção que constrói. Tudo depende do estado que você decide habitar, momento após momento. Nada muda lá fora enquanto o estado interior permanece o mesmo. O mundo é o eco do que você assume ser. O mundo não tem vontade própria diante de você. Ele é maleável. Ele é reflexo. Ele é cenário que se move conforme o ator muda de papel. E o papel que você interpreta não é definido pela aparência, mas pelo sentimento que acolhe como verdadeiro. Esse sentimento é a raiz. E tudo o que existe lá fora é fruto. A chave de Neville. Sentir o fim realizado como quem lembra, não como quem espera. Esse é o segredo que atravessa eras. O segredo que transforma buscadores em criadores. O segredo que dissolve a ansiedade na fonte. Sentir como lembrança, não como expectativa. Sentir como quem retorna, não como quem aguarda. Sentir como quem é, não como quem quer ser. O erro oculto. Tentar modificar a cena externa sem trocar o papel interno. A mente antiga tenta ajustar o mundo. Reorganizar pessoas, desfazer caminhos, empurrar possibilidades. Mas o cenário nunca muda antes do personagem. O personagem é o estado. E quando o estado muda, a cena muda sozinha. Sem esforço, sem luta, sem insistência. A analogia de Neville. A vida é uma peça que só pode refletir o papel que você aceita interpretar. A peça não improvisa, a peça não se rebela, a peça não escolhe o rumo. Ela segue você, ela segue o papel que você encarna. Ela segue o estado que você habita quando fecha os olhos e volta para dentro. E então, o mundo se dobra diante do ser que você assume ser. Como dizia James Allen, o homem é feito literalmente de seus pensamentos secretos. Não dos pensamentos que você repete para si como afirmações, mas dos pensamentos silenciosos, dos sentimentos subterrâneos, da imagem interna que você sustenta quando ninguém está olhando. Esses pensamentos secretos moldam sua vida. E agora, enquanto escuta estas palavras, o seu pensamento secreto está mudando de lugar. Ele começa a se alinhar ao que você deseja, não porque alguém está mandando, mas porque você está lembrando. Lembrando que não está preso. Lembrando que não está à mercê de nada. Lembrando que a fé não é espera, é aceitação. Lembrando que a imaginação é o templo interno onde o futuro toma forma. Respire devagar. Permita que o corpo absorva essa verdade. A ansiedade não venceu. Ela apenas chamou sua atenção para o lugar onde o estado antigo estava se dissolvendo. Agora você sabe. Agora você sente. Agora você lembra. O mundo começa no sentir. A realidade nasce da imagem interior. O estado é o criador silencioso de todos os caminhos. E tudo o que você busca já está, desde sempre, dentro de você. Se, em algum momento deste vídeo, algo dentro de você silenciou, se uma pequena lembrança despertou, ainda que por um instante, permita que isso siga seu movimento natural. Se essa mensagem encontrou um espaço no seu coração, você pode deixá-la ecoar, curtir, se inscrever, comentar, compartilhar ou ativar as notificações. Não por obrigação, mas porque cada gesto assim é uma forma de continuidade, uma forma de troca, uma forma de dizer: isso tocou algo em mim e eu deixo que toque mais alguém. O que nasce dentro de você não é só seu, ele pertence ao fluxo da consciência. E quando você compartilha, não compartilha o vídeo, compartilha o estado. Compartilha o sentir. Compartilha a luz que começou a se mover aí dentro. Se desejar, escreva nos comentários o que mudou, o que suavizou, o que se abriu. Às vezes, a sua expressão é exatamente o que outra pessoa precisa para lembrar de si mesma. E, enquanto você segue, leve consigo esta verdade simples, que nunca perde força, nunca perde brilho, nunca perde presença. Tudo o que você imagina com amor já começou a existir.